Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa e este é um canal Um Livro Me Ensinou. Um canal dedicado à literatura, a diversas leituras, ficção, não ficção, leituras que podem te ajudar no repertório da tua redação, leituras que vão te ajudar na hora de fazer teu vestibular. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, eu já te convido para ficar junto comigo aqui neste vídeo. Se possível, você compartilhe com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, um vestibulando que precisa estar mais atento às leituras que são cobradas nos vestibulares. Ou se você não é vestibulando e gosta de saber um pouco mais sobre a leitura que está fazendo, então este é o lugar certo. Neste momento eu peço que você também deixe aquele like, ajude ao YouTube entender que este canal é um canal de conteúdo de relevância. Posso contar com vocês? Bom, você já deve ter visto aqui no meu canal algumas playlists já destinadas a determinados públicos, como por exemplo, quem é vestibulando e quem apenas faz leituras literárias ou não literárias, que visam o deleite, o conhecimento, o amadurecimento pessoal. Agora, se você caiu aqui de paraquedas e não me acompanha, não sabe das minhas playlists, eu te convido agora a acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo ou navegar aqui dentro do meu canal em outros vídeos e conhecer um pouco mais do meu trabalho aqui na internet. O vídeo de hoje é para falarmos sobre um pequeno manual que é riquíssimo. Ele é pequeno apenas no tamanho físico, porque o conteúdo que tem aqui, meu amor, é um conteúdo que vai mexer muito com a tua reflexão, com o teu autoquestionamento sobre alguns determinados momentos que, infelizmente, nós ainda encontramos na nossa sociedade, que é o preconceito racial. Eu estou falando de um livro escrito por Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Esse é um livro de não ficção, como eu acabei de falar. Como eu falei na introdução do vídeo, neste canal a gente fala de literatura, fala de leituras escritas de ficção e não ficção. Desta vez eu venho com a premissa de te ajudar a fazer a tua redação, se você é um vestibulando, e também a te ajudar a ter uma vida melhor, uma postura melhor, ter um cuidado especial em alguns determinados momentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que não possamos contribuir com atitudes racistas. Se esse vídeo te interessa, eu te convido para ficar aqui comigo e já deixa teu like para me ajudar a divulgar aqui o canal. Fechado? Bom, gente, primeiro que essa leitura aqui eu já faz um tempo que li, foi logo no primeiro semestre, e eu fui protelando, fui amadurecendo. Eu acho que na verdade foi isso. Eu fui amadurecendo, eu fui pensando em outras situações, não só para ajudar o vestibulando, né? Eu acho que você que já me acompanha aqui já deve ter percebido que eu tenho esse cuidado, essa preocupação em ajudar o jovem que está aí nessa maratona de estudos e às vezes se torna meio perdido para começar os estudos ou faz leituras, mas acha muito complexo, não consegue absorver na totalidade. Então eu venho aqui com essa preocupação para tentar ajudá-los de uma maneira mais concreta. Eu sempre digo que falar de leitura para repertórios de redação, falar de literatura em sala de aula é um espaço muito pequeno. Então a gente precisa expandir, né, ou esse espaço para que a gente possa ter
realmente uma concretude, né? E um incentivo a mais para o jovem estudar. Portanto, pensando nisso, eu demorei um pouco para trazer esse vídeo aqui, porque eu elaborei um material de consulta, certo? O meu objetivo maior, eu vou deixar bem claro isso, eu já falei isso em outros vídeos aqui, mas eu quero deixar registrado neste também. Eu quero deixar bem claro que, assim, o meu maior objetivo, né, e quiçá que todos pensassem da mesma forma, eu não estou aqui para atribuir juízo de valor para nada, mas assim, o meu desejo era que todo mundo pudesse ter acesso a leituras, né? Que se interessasse, né? Que fosse realmente, pegasse o livro, preparasse o ambiente, né? De acordo com o que você tem, não precisa de nada elaborado, não precisa de, eu preciso ter o máximo do máximo, o máximo do conforto, não. Só aquele lugarzinho tranquilo, uma mesinha, um livro, um lápis, para quem gosta, assim como eu, que aprendi a gostar, alguns post-its, certo? Você vai marcando, deixa eu mostrar aqui no livro, vai marcando assim, eu antes não tinha essa prática de marcar as minhas leituras, mas este ano eu comecei a reformular alguns conceitos que tinha e venho marcando. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que com o espaço que você tem, com o recurso que você tem, o ideal é que você leia o livro, né? Por mais que eu passe horas aqui falando, ou qualquer outra pessoa que se dedica a isso, né? De falar sobre as leituras que fazem, não se compara com a experiência que você tem com a própria leitura, né? Esse diálogo entre o escritor e vocês. Mas infelizmente, isso aqui no Brasil não acontece, né? Tem vários índices aí, tem várias pesquisas que apontam que o brasileiro não lê, é o país que menos lê, né? Um dos países que menos lê. E pensando nisso, eu fiz a leitura deste livro e fiz um material que aponta com mais clareza na tua redação o que é que tu precisa fazer para utilizar referências, repertório com este texto, tá? De cara, eu já digo para vocês que este livro aqui tem um repertório coringa que é capaz de ser utilizado em qualquer redação, partindo da premissa de que se é um tema de redação, ali há uma problemática e dentro de qualquer problemática ela precisa ser vista da forma como Djamila Ribeiro já defende aqui neste texto. Então, o meu objetivo deste vídeo é apontar, comentar a respeito da leitura desse texto. E se você se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, você acessa, tem acesso a esse conteúdo, a esse material e deixa mais cristalizado aquilo que eu venho falando aqui neste vídeo, tá certo? Então, você se sinta à vontade, você pode ou não fazer isso, mas se você fizer, eu tenho certeza que lá você também vai encontrar alguns paralelos com músicas e outros elementos que vão te ajudar a tanto entender melhor esse texto, quanto fazer uso dele na tua redação. Fechado? Então, vamos para os meus comentários a respeito deste livro. Primeiro antes de falar desse livro, eu quero falar sobre algo que acontece aqui no estado de Pernambuco. Eu não sei se realmente isso é só daqui ou se em outro estado também acontece, mas este ano de 2024, a Secretaria de Educação, ela pensou, né, as pessoas responsáveis por esta secretaria, né, por estar gerenciando as escolas, elas pensaram num tema gerador, um tema que vai conduzir as aulas, os planejamentos, os projetos, né? A gente está sempre abordando, procurando uma forma de destacar este tema. Então, eu acho que esse tema tem tudo a ver com este livro. Por outro lado, posso fazer uma associação com os livros que estão sendo cobrados lá na UPE, né, no Sistema Seriado de Avaliação, o SSA,
principalmente lá no terceiro ano. Eu já falei isso aqui no canal, já tem vídeo explicando, mostrando como é que funciona o SSA. Eu também posso deixar aqui no card, aqui em cima, em algum lugar, ou eu posso botar também num link para que você, se interessar por este assunto e ainda não viu, pode acompanhar aqui embaixo. Bom, o fato é que este ano a lista do terceiro ano ela foi alterada. Eram 6 livros no passado, agora são 10. E desses 10, apenas 2 não têm a temática étnico-racial. Então, isso dá margem para que eu e qualquer outra pessoa que se debruce nesse assunto perceba que há uma ligação aí, há um elo se formando com esse tema gerador, com as propostas de leitura e que, quem sabe, até a proposta de redação lá do SSA 3. Então, eu estou apostando que nessa redação aí tenha algo nesse sentido, algo que dá para usar, algum livro temático ou de literatura que tenha esse cunho social, do preconceito racial, enfim. O tema gerador do Estado este ano é relações étnico-raciais, educar para o reconhecimento e a valorização da diversidade e da diferença. Por quê? Por que surgiu esse tema e justamente neste ano? Surgiu porque eles visam, né, reforçar o compromisso para uma educação antirracista, essa é uma das propostas, também em razão da lei número 10.639 de 2003, ou seja, há 20 anos, que foi alterada lá na LDB, na época, e agora a LDBEM, que deveria ser inserido na grade curricular o estudo da história e cultura afro-brasileira ou africana, tá? Então, só a título de curiosidade, no segundo ano, para fazer o SSA 2, precisamos ler este livro aqui, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa. Nós estamos com a playlist, eu já li 3 contos deste livro, já está disponível para vocês. E só corrobora com essa ideia do reforço dessa lei, tá? A premissa desse texto aqui é fazer o autoquestionamento. Você refletir realmente sobre si mesmo e sobre os outros. Como são construídas as nossas relações, como é construída a nossa reflexão para que nós não propaguemos ainda mais a questão do preconceito racial, certo? De cara, aqui na orelha da capa, né, a autora já diz o seguinte: nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que nós somos frutos, né? A nossa sociedade, melhor falando, a nossa sociedade é fruto de uma sociedade de racismo estrutural. Né? Eu acho que você já deve ter entendido em algum momento da tua vida, né? Se você já tem um pouco mais de idade, já passou por algumas experiências, ou se você ainda é jovem, é bom você ficar atento já nesse sentido, porque há muito que se fala a respeito do preconceito racial, de como foi tratada essa questão do negro no Brasil, como foi a abolição, quando acabou a abolição, o que foi feito daqueles negros na época, quais foram as oportunidades, de onde surgiu alguns como sensos comuns, alguns ditados que infelizmente a gente repassa, né? Vai só reproduzindo sem saber a origem. Por exemplo, aquela forma popular, hoje é dia de branco, amanhã é dia de branco, certo? Ou que o negro é preguiçoso. Então, há muito no passado, na cultura, que diz, né, que é uma forma de mostrar como foi tratado
e como ainda nós temos resquícios disso na nossa sociedade. Ela visa um debate estrutural mesmo, né? Mostrar, isso aqui era antes, isso aqui é agora, você tem que rever, você tem que ter o cuidado para não ficar repassando isso, pensa antes de falar, etc, tá? Eu gostaria de falar desse livro vendo realmente, lendo aqui. Então vocês vão ver que eu estou aqui baixando o olhar, porque eu gostaria de comentar, se não todos, para não ficar um vídeo muito grande, mas pelo menos alguns, os mais importantes, que eu julgo ser mais importante. É uma questão pessoal aqui. Gostaria de ler para vocês e comentar, porque tem muita marcação aqui, tá? Bom, eu já falei dessa discussão inicial de que você não pode dizer que é racista, porque nós vivemos num mundo racista, né? Tem um racismo estrutural e infelizmente pode ser que em nossa fala, uma vez ou outra, a gente cometa algum deslize nesse sentido. Ela diz aqui, como eu disse, né? O processo envolve uma revisão crítica profunda da nossa percepção de si e do mundo, certo? Uma coisa também que eu não posso deixar de falar, independentemente se está aqui na ordem dessas marcações, é o seguinte: ela traz aqui pelo menos duas reflexões de algo pessoal, né, que aconteceu com ela. Uma foi quando ela era criança, que ela disse que é o momento que ela se descobre negra, né? Porque dentro da casa dela, né, nunca houve essa distinção, ela nunca passou por nenhuma discriminação, né? Quando ela se descobre, e outra quando ela tá na faculdade, né, que ela estuda pra caramba, né, se dedica, e tem pessoas ainda que fazem um julgamento por ela ser negra e também por ela ser mulher, né? Infelizmente ainda nós vivemos muito disso. Então, ela não fala aqui muito do pessoal dela, mas ela traz essas duas reflexões que eu achei bem pertinentes, tá? Outra discussão que ela vai fazer aqui é a respeito do mito da harmonia entre brancos e negros, né? Há pessoas que dizem que no Brasil não há racismo, não há preconceito, porque há essa harmonia, né? Sempre houve uma tranquilidade entre brancos e negros. Outra coisa que isso aí também serve para a tua redação, serve para você argumentar lá no seu desenvolvimento, é que ela diz o seguinte, que o nosso país, Brasil, ele é o país com o maior índice de negros fora da África, do mundo. Ou seja, é cerca de 56%. Eu coloquei isso lá no material, tá tudo discriminadozinho, tudo direitinho, com referência. E cerca de 56%, 57% dessa população no Brasil são de negros. E aí fica aquela interrogação na nossa mente, por que nós então temos tão baixa representação de negros em cargos públicos, em cargos de autoridades, de chefias, certo? Esse é um questionamento que a gente tem que levar bastante a sério, né? Isso te ajuda também e dá muito pano na manga para que você possa pegar essa referência, né? Segundo Djamila Ribeiro, né? No pequeno manual antirracista, ou não precisa nem citar o título do livro, né? Segundo a filósofa, né? É importante a gente colocar o que ela é, né? Qual a sua profissão, qual é a carga de significado que ela traz para esse contexto. Então, segundo a filósofa Djamila Ribeiro, mais da metade da população brasileira é negra, tornando o país o país com maior quantidade de negros fora da África, né, fora do continente africano. E aí você desenvolve, faz tudo aquela tua argumentação aí de acordo com o texto, certo? Essa é uma ideia bem pertinente. E também tem outra aqui que eu gosto em sala de aula, e eu já comecei este ano, lá no primeiro semestre, primeira unidade, já comecei a incentivar meus alunos a utilizar esta citação, que
se você me assistiu até agora, você está aí esperando para essa citação coringa, que é, mais uma vez, eu detalhei lá no material, mas eu vou dizer em linhas gerais para vocês. Ela diz que para resolver o problema, nós primeiro precisamos tirá-lo da invisibilidade. É bem simples da gente memorizar, né? Segundo a filósofa Djamila Ribeiro, para resolver problemas em nossa sociedade, primeiro precisamos tirá-lo da invisibilidade. Então eu convido a vocês aí em casa refletir nos temas mais recentes do Enem, trabalho de cuidado exercido pela mulher, a questão registro civil, entre outros. Dá uma olhada se você não pode encaixar essa citação com muitos temas. Eu acho que os 5 últimos temas da redação. Essa questão dos povos indígenas, povos originários, vê se não consegue encaixar. Então, essa é a citação coringa que eu aventei lá no início do vídeo. E você também encontra ela aqui e também com muito detalhe lá nesse material que estou disponibilizando para vocês. Bom, uma outra coisa que ela diz aqui que fica bastante assim, aquele gostinho de eu posso fazer a minha parte, é que ela diz o seguinte, que reconhecer o racismo já é o primeiro passo para combatê-lo. E eu achei isso também uma reflexão muito forte, muito pertinente e que sem dúvida dá para você utilizar aí na tua argumentação. Então, a mensagem que a gente tira também lá da leitura deste livro é a seguinte: o racismo é uma violência que privilegia uns e outros não. Forte, não é, gente? Dá pra gente pensar bastante sobre isso. E para finalizar esse comentário aqui neste vídeo, ela diz algo, o que eu gostei deste vídeo, deixa eu dar logo uma opiniãozinha aqui para depois fechar. Eu quero fechar esse vídeo falando de um conselho que ela dá aqui para resolver pelo menos parte desse problema do racismo. Deixa eu dar uma opinião aqui, né, a mais, né? É que este é um livro que faz a gente refletir do começo ao fim, sem dúvida. É um tema muito pertinente? É uma linguagem fácil, uma linguagem fluida, e você vai lendo, quando pensa que não, você já leu mais da metade do livro, ou quase todo o livro. É que ela critica, eu acho bem bacana isso, ela critica o problema, e em seguida ela dá uma solução. Ela é como se fosse assim, ó, isso aqui está acontecendo que não deveria, mas isso acontece porque isso aqui já vem lá da estrutura da sociedade. Hoje, comigo, aconteceu isso. Eu não me descobri negra, fui acusada de ser negra. Lá na faculdade aconteceu assim, e isso é uma violência, né? Isso é um ato de discriminação. Aí depois ela vai lá e diz, ó, mas não deveria acontecer isso, porque no Brasil é o país que tem a maior população negra fora da África. Depois ela vem e diz, ó, mas para que resolva isso aqui, a gente precisa tirar da invisibilidade, a gente precisa se descobrir, a gente precisa do autoconhecimento, do autoquestionamento sobre o nosso papel na sociedade, como a gente está lidando com determinadas situações. E por fim, ela diz assim, ó, tem como a gente resolver. E o que é que ela dá como solução, eu acho bem pertinente e bem aplicável, certo? E eu meio que já consigo perceber que não a maioria da população, mas certos grupos, principalmente internet, rede social, eu vejo que está já nesse movimento do que ela defende lá no livro, que ela diz o seguinte, que para resolver esse problema, ela dá várias dicas, né? Para resolver o problema, tem que tirar ele da invisibilidade, você tem que fazer o autoconhecimento, o autoquestionamento e ler mais autores negros, né? Que eles possam trazer com a história deles, com os pensamentos, as reflexões, eles possam contribuir
para desmistificar, para ir quebrando essa estrutura que já vem lá de trás, né? E a gente só vem fazendo reproduções. Então eu gosto muito disso, né? Não é só você mostrar o problema, é você também aventar a solução. Digo, ó, essa aqui é uma possível solução. E ela faz isso também, ela utiliza leis aqui, ela mostra, até inclusive nessa lei que eu falei lá no início do vídeo, ela fala a respeito aqui também. Então é uma leitura super, super mega indicada aqui no meu canal, indicada por mim e com certeza, se você utilizar este livro, algumas referências deste livro, que não é difícil da gente internalizar, você vai se dar bem na redação se, né, o tema girar em torno desse cenário racista, preconceituoso. Se a redação não for nesse cenário, pelo menos você tem uma citação coringa aí, que é a questão de tirar o problema da invisibilidade. Então eu sugiro fortemente que você leia este pequeno manual, ou pelo menos acesse aí o meu conteúdo, o material que eu formulei mediante a leitura deste livro. Lá também vai ter exemplo de música, exemplo de outros textos e todos os capítulos desse livro, todo destrinchadinho para vocês, trazendo pelo menos uma citação que você pode utilizar lá na tua redação. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que tenha me acompanhado até agora. E se você me acompanhou até agora, é sinal de que você gostou desse conteúdo e deixa aquele joinha, comenta se você já leu, qual foi a tua impressão desta leitura. Se você não leu ainda, se quiser deixar um comentário, né? Sintam-se à vontade, os comentários de vocês me incentivam a buscar mais. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, um cheiro no coração e até lá!